Os amalequitas destacam-se na narrativa bíblica como um dos mais temidos adversários de Israel. Sua trajetória, que percorre as páginas do Antigo Testamento, revela a essência de um povo nômade e belicoso, marcado por uma relação de constante antagonismo com os israelitas. Desde o primeiro embate, ainda durante o Êxodo, até o desfecho de sua história nas Escrituras, os amalequitas são retratados não apenas como um oponente físico, mas também como um símbolo teológico de resistência ao propósito divino. Por essa razão, estudar os amalequitas é relevante tanto pela riqueza histórica desse tema, quanto por suas implicações teológicas. No âmbito histórico, a análise dos amalequitas oferece uma visão mais abrangente das culturas nômades do Antigo Oriente Próximo, bem como dos conflitos tribais e territoriais que moldaram a região. Do ponto de vista teológico, eles são frequentemente associados à obstinação contra Deus, representando desafios à fé e à obediência do povo de Israel. A partir de agora, exploraremos a origem, o desenvolvimento e o destino final dos amalequitas, além de compreender o significado de sua jornada para o relato bíblico e a arqueologia. Também investigaremos por que esse povo foi alvo de uma das profecias mais severas da Bíblia e se ainda é possível identificar descendentes dos amalequitas nos dias atuais. Quem seriam eles hoje e onde estariam? A origem dos amalequitas. A origem bíblica dos amalequitas está vinculada à genealogia de Esaú, irmão de Jacó. Conforme Gênesis 36, 12, Amaleque era filho de Elifaz, primogênito de Esaú, e de sua concubina Timna. Essa conexão posiciona os amalequitas como um dos clãs descendentes de Esaú e, consequentemente, como parte da linhagem edomita. A identificação do povo com Esaú é significativa, uma vez que a rivalidade entre Esaú e Jacó se reflete na hostilidade histórica entre seus descendentes, os edomitas e os israelitas, assim como entre os amalequitas e Israel. No entanto, uma referência anterior a Amaleque em Gênesis 14:7, no contexto da conquista de Quedorlaomer, chama a atenção. Nessa passagem, a terra dos amalequitas é mencionada antes do nascimento do próprio Amaleque. O texto relata um conflito que provavelmente ocorreu por volta de 1900 a.C., ainda no tempo de Abraão, avô de Esaú e trisavô de Amaleque. Esse fato tem sido explicado de diversas maneiras pelos estudiosos. Alguns acreditam que o texto possa se referir a outro Amaleque, embora essa possibilidade seja pouco provável. Outros sugerem que o texto utilize o nome Amaleque de forma simbólica ou anacrônica. Contudo, a maioria dos especialistas propõe que essa menção pode simplesmente aludir à região onde os amalequitas posteriormente se estabeleceriam, sem necessariamente indicar uma presença anterior do povo. O livro de Gênesis foi escrito principalmente para um público que viveu em uma época em que os amalequitas já existiam, ou seja, durante o êxodo dos israelitas do Egito. Portanto, é plausível que Moisés, ao redigir o livro de Gênesis, tenha mencionado os amalequitas apenas como uma forma de designar um território conhecido por seus leitores. Assim, de qualquer forma, a genealogia bíblica de Amaleque consolida sua ligação com os edomitas, destacando-o como um clã de saqueadores e combatentes. O primeiro confronto com Israel. A primeira menção direta aos amalequitas como povo ocorre em Êxodo 17, quando atacaram os israelitas durante sua jornada no deserto. Esse episódio marca o início de uma série de confrontos violentos. De maneira emblemática, Balaão descreve os amalequitas como o primeiro das nações em Números 24:20, uma afirmação que sugere sua preeminência ou antiguidade entre os povos que enfrentaram Israel. As interpretações bíblicas sobre os amalequitas frequentemente ressaltam sua rebeldia contra Deus. Em Deuteronômio 25, Moisés relembra como os amalequitas atacaram a retaguarda de Israel, onde estavam os mais vulneráveis, demonstrando uma atitude cruel e oportunista. Essa ação resultou na ordem divina de que Israel deveria exterminar completamente os amalequitas. Portanto, a origem dos amalequitas
tanto na genealogia quanto em suas primeiras menções bíblicas, estabelece o cenário para sua trajetória como um povo marcado pela hostilidade e pela rejeição ao temor de Deus. O modo de vida dos amalequitas. Os amalequitas eram uma tribo predominantemente nômade, cuja subsistência estava intimamente ligada a práticas de saque e pilhagem. Eles percorriam vastas áreas desérticas do Oriente Próximo, atacando caravanas, cidades desprotegidas e povos estabelecidos. Essa característica lhes conferiu uma reputação de guerreiros implacáveis e oportunistas, como evidenciado em Juízes 6, onde se aliaram aos midianitas para invadir e devastar as terras agrícolas de Israel. A dependência do saque como principal atividade econômica os distinguia de outras tribos que tinham estruturas sociais mais voltadas para a agricultura ou o pastoreio. Essa condição nômade dificultava seu controle por parte de outros povos, tornando-os um inimigo errante e resiliente, capaz de evitar represálias e reconstruir sua força em novas localidades. Os amalequitas habitavam uma vasta região que se estendia do Sinai e das estepes do Negueb, no sul de Canaã, até provavelmente o interior da Arábia, realizando incursões e ataques. A Bíblia menciona que os amalequitas estavam desde Avilá até Sur, uma área que ficava de frente ao Egito, o que sugere sua presença em várias partes do deserto e do território árido entre Canaã e o Egito. Embora fossem uma tribo nômade, os amalequitas ocasionalmente invadiam áreas mais férteis e estabelecidas. O texto bíblico também registra ataques a cidades dos filisteus, como Ziclag, e a regiões sob controle israelita, indicando uma presença temporária ou estratégias de saque nessas áreas. No livro de Juízes, é citado que a região montanhosa de Efraim era associada aos amalequitas, sugerindo que, por algum período, eles podiam ter influência ou operar nas proximidades dessas localidades. Possivelmente, essas incursões frequentes colocavam os amalequitas em contato e conflito com outros povos, como os filisteus e os ismaelitas, com quem compartilhavam algumas áreas do deserto. Por meio de ataques rápidos e saques, os amalequitas demonstravam habilidade em se mover por terrenos diversos e explorar vulnerabilidades nas fronteiras de outras nações, sem exercer um controle fixo sobre as regiões que atacavam. Embora historicamente vistos como inimigos de Israel, os amalequitas ocasionalmente formaram alianças com outros povos em busca de objetivos comuns, comportamento documentado no livro de Juízes. Essas alianças refletiam a flexibilidade política e o pragmatismo dos amalequitas, mas também sua incapacidade de construir um império ou uma identidade unificada duradoura. Em vez disso, permaneciam como uma força volátil e transitória no cenário regional, movidos mais por oportunidades de saque do que por estratégias de longo prazo. Por isso, estudiosos frequentemente descrevem os amalequitas como um povo de características marcadamente nômades e guerreiras, cuja relação com o território e outros povos os definia como uma ameaça constante e imprevisível. Se por um lado, sua fluidez cultural e territorial dificultava sua contenção, por outro também contribuía para sua eventual dispersão. Os confrontos com Israel. A Bíblia documenta diversos confrontos entre os amalequitas e os israelitas, desde a jornada de Israel pelo deserto até os reinados de Saul e Davi. O primeiro embate registrado entre Israel e os amalequitas ocorreu em Refidim, enquanto os israelitas ainda estavam no início de sua jornada para Canaã. Os amalequitas atacaram os filhos de Israel de forma inesperada, mas foram derrotados sob a liderança militar de Josué, com a intercessão de Moisés, que mantinha as mãos erguidas em oração a Deus. O texto bíblico informa que, naquela ocasião, Amaleque veio para pelejar contra os israelitas. Então, Moisés colocou Josué como um tipo de comandante do exército israelita no campo de batalha contra os amalequitas. Moisés também disse a Josué que estaria no alto da colina com o bordão de Deus em suas mãos. Josué escolheu homens israelitas conforme Moisés havia dito a ele e saiu para na batalha.
Enquanto isso, Moisés subiu a colina, acompanhado de Arão e Hur. Todavia, embora Josué e os guerreiros de Israel estivessem lutando no campo de batalha, o êxito naquela peleja dependia do Senhor. Por isso, o texto bíblico diz que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, era Amaleque quem prevalecia. Como as mãos de Moisés eram pesadas, ele se assentou numa pedra, e Arão e Hur sustentaram suas mãos erguidas, segurando o bordão de Deus até o pôr do sol. Dessa forma, o exército israelita, liderado por Josué, derrotou os amalequitas ao fio da espada. Em seguida, Deus ordenou que Moisés fizesse um registro escrito como memorial para o povo e que o nome dos amalequitas fosse riscado de debaixo do céu. Isso quer dizer que o Senhor faria com que os amalequitas fossem esquecidos para sempre. Depois disso, Moisés edificou um altar a Deus e o chamou Jeová Nissi, que significa "O Senhor é minha bandeira", pois Deus guerrearia contra os amalequitas de geração em geração. Essa era uma declaração de que o próprio Deus era o estandarte do seu povo escolhido. Os amalequitas continuaram a ser uma ameaça constante durante o período dos juízes. No capítulo 3 do livro de Juízes, o texto traz o relato de como eles se aliaram aos moabitas e amonitas para subjugar Israel sob o comando do rei Eglon, demonstrando sua disposição de formar alianças contra o povo de Deus. Essa ação resultou em um período de opressão, que somente foi revertido pela intervenção do Senhor através de Ehud. Mais tarde, os amalequitas uniram forças com os midianitas em campanhas de pilhagem contra comunidades israelitas. A Bíblia registra que eles devastaram as terras agrícolas de Israel, e foi nesse contexto que Deus levantou Gideão para libertar o seu povo. Inclusive, em Juízes 7, a vitória de Gideão sobre um exército numeroso, que incluía os amalequitas, é apresentada como um ato milagroso de Deus, reforçando a ideia de que somente com a ajuda divina Israel poderia prevalecer sobre seus inimigos. No reinado de Saul, os amalequitas ainda continuaram a representar uma ameaça à paz das tribos de Israel. De acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, em cumprimento à sentença pronunciada séculos antes. Apesar de vencer a batalha, Saul desobedeceu à ordem divina, poupando o rei Agag e os melhores despojos. Na verdade, Saul enfraqueceu e limitou o poder de influência dos amalequitas, mas não os eliminou completamente, conforme a ordem do Senhor. Essa desobediência resultou na rejeição de Saul como rei por parte de Deus e teve consequências duradouras. Embora Agag tenha sido morto pelo profeta Samuel, a sobrevivência de outros amalequitas permitiu que o povo continuasse a existir por mais algum tempo. Inclusive, alguns estudiosos sugerem que o perverso Amã, oficial do rei Assuero, que planejou destruir o povo da aliança durante o domínio persa sobre a região, talvez fosse um descendente de Agag, dos amalequitas. O rei Davi também teve vários confrontos importantes com os amalequitas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, o texto diz que os amalequitas invadiram Ziclag, uma cidade sob o controle de Davi, saqueando e levando seus habitantes cativos, incluindo as esposas de Davi. Com a ajuda divina, Davi perseguiu os amalequitas, derrotando-os e recuperando tudo o que fora perdido. Mais tarde, Davi consolidou sua posição ao submeter os amalequitas de forma definitiva, saindo vitorioso tanto em Ziclag como em outros locais estratégicos. Sua vitória sobre eles simbolizou o cumprimento parcial da ordem divina de eliminar os amalequitas como uma nação. Inclusive, Davi dedicou os despojos de suas vitórias contra os amalequitas ao Senhor, apontando para o cumprimento das promessas divinas de julgamento contra esse povo. Depois disso, a última menção bíblica aos amalequitas ocorre no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, no contexto do reinado de Ezequias, por volta de 700 a.C. Esse texto registra como um remanescente dos amalequitas foi derrotado por um grupo de simeonitas no Monte Seir. Esse evento marcou o fim do povo amalequita como uma força identificável e relevante na história bíblica. Após essa derrota,
Não há mais registros bíblicos ou extrabíblicos substanciais sobre a existência desse povo. Apenas se Amã realmente fosse um descendente da linhagem dos amalequitas, então os últimos representantes desse povo teriam sido destruídos na Pérsia no tempo de Ester. Se isso estiver correto, ele foi um representante sobrevivente dessa linhagem que pela última vez se levantou contra o povo de Deus numa época em que os amalequitas já haviam basicamente desaparecido. O desaparecimento dos amalequitas. Portanto, do ponto de vista histórico e arqueológico, não há evidências concretas de que os amalequitas tenham continuado a existir como um grupo étnico ou cultural distinto após o período bíblico. A ausência de registros arqueológicos claros sobre os amalequitas também se deve à sua natureza nômade. Como um povo que vivia em constante movimento, suas habitações e práticas deixaram poucos vestígios tangíveis, dificultando a identificação de sua presença na região. Desde as campanhas de Saul e Davi até sua derrota final por Ezequias, os amalequitas sofreram uma série de perdas devastadoras que enfraqueceram significativamente sua estrutura tribal. Diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os amalequitas não possuíam um território centralizado ou cidades fortificadas que pudessem servir como base para sua sobrevivência. Assim, com a destruição de suas forças principais, os remanescentes amalequitas provavelmente foram assimilados por outras tribos nômades ou povos vizinhos, resultando na perda de sua identidade cultural. Por isso, frequentemente, os estudiosos falam do desaparecimento dos amalequitas como decorrente de derrotas sucessivas, assimilação por outros povos e falta de um território centralizado que pudesse servir como suporte de uma identidade nacional. Mais do que isso, teologicamente, o desaparecimento dos amalequitas é interpretado como o cumprimento das profecias bíblicas que declaravam que eles seriam eliminados da história. Como vimos aqui, desde o tempo do Êxodo, Deus já havia ordenado que a memória dos amalequitas fosse apagada de debaixo do céu e ordenado sua completa destruição. Embora os amalequitas tenham continuado a existir por séculos após as primeiras profecias, sua destruição final é vista como uma demonstração da soberania divina e da fidelidade do Senhor às suas promessas. Assim, o declínio e desaparecimento dos amalequitas refletem não apenas os desdobramentos históricos de sua hostilidade na antiguidade, mas também o cumprimento das sentenças divinas contra eles. De modo que o fim desse povo, como entidade reconhecível, destaca a seriedade das promessas e julgamentos de Deus na história bíblica. Os amalequitas hoje. Quanto à pergunta sobre onde estão ou quem são os amalequitas hoje, a resposta é clara. Os amalequitas não estão em lugar algum, pois esse povo simplesmente não existe mais. Nem mesmo um pequeno remanescente restou aos amalequitas, já que no final, eles foram apagados da terra, conforme anunciado pela palavra de Deus. De forma simbólica, o comportamento demonstrado pelos antigos amalequitas ainda se repete na figura de todos aqueles que se levantam em oposição a Deus e ao seu povo. Mas tal como aconteceu aos amalequitas originais, certamente todos os inimigos do Senhor, independentemente de sua época ou geração, encontrarão o seu lugar de ruína, pois os decretos divinos sempre se cumprem, ainda que em tempos e formas que excedam a compreensão humana. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história dos amalequitas. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.